Hoje já está se falando em governo único do mundo. E são até ateus que estão falando isso, não são religiosos. O mundo está caminhando para um governo único. E não é uma questão de se eu gosto disso, se eu defendo isso. É um caminho sem volta. São os políticos que estão dizendo isso. Então me chama a atenção que esse anticristo no final tem alguma coisa a ver com algoritmos, com números, com contabilização de resultado. E isso é tão forte em termos econômicos que a própria profecia diz que não vai poder comprar nem vender a não ser aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Então é economia mesmo. Este anticristo futuro, ele vai lidar com a economia mundial. E ele vai unificar o mundo. Primeiro ponto, seja a besta quem for, ela será um poder universal. Não tem como fugir disso. Diz que todos os povos da terra vão adorar a besta. Então vai ser uma ordem mundial. Número 2, não será necessariamente um governo de ditadura, porque diz que os povos vão se maravilhar seguindo a besta. Então vai ser um governo de sedução, mais do que ditadura. Será um governo mundial, um governo de sedução. Terceiro, um governo que vai unificar as práticas políticas e econômicas da humanidade. Porque fala que não vai poder comprar nem vender, senão aquele que tem a marca da besta. Quarto, é um governo que vai se contrapor à adoração ao Deus verdadeiro. Porque que fala que toda a terra se maravilhou, que o capítulo 13, versículo 3, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta e também adoraram a besta. Então aqui a gente vê uma liturgia do mal, uma contrafação à adoração a Deus. E os que vão ficar fiéis são aqueles que não vão aceitar adorar outro no lugar de Deus. Finalmente, será também um governo que terá relação com a fidelidade ou a infidelidade dos povos em relação a Deus. O mundo será dividido em 2 grupos. Aqueles que serão fiéis a Deus e aqueles que serão fiéis à besta. Não haverá aqui nenhuma neutralidade. Ou você será de um lado ou será do outro. E não é só ele não. Yuval Harari escreveu aquela trilogia, né? Homo Sapiens, Homo Deus e Lições para o século XXI. Ele fala algo muito parecido com Elon Musk. Ele fala que, primeiro, nós estamos caminhando para o fim dos nacionalismos. Nós temos a expectativa de que haverá, de acordo com Yuval Harari, um governo mundial unido, e o Yuval Harari até dá essa data. Ele acha que será por volta de 2050. Por volta de 2050, segundo a perspectiva de Yuval Harari, o mundo estará maduro em termos econômicos e tecnológicos para ter um governo único, que possa encontrar uma solução para o desafio do trabalho e do mal-estar social. Alerta que não somente o problema do desemprego em massa, mas também a transferência de autoridade de humanos para algoritmos. Isso aqui me chamou muita atenção. Quando Yuval Harari, no Lições do século XXI, fala da transferência de autoridade humana para algoritmos, isso também ficou muito forte para mim, porque aquele que tem entendimento calcule o número da besta, o algoritmo da besta. Não poderá comprar e nem vender. Embora, é lógico, esse governo único terá um ser humano à frente dele, de carne e osso, como eu e você, porque a Bíblia fala, calcule o número da besta porque é número de homem. Então, se é número de homem, o anticristo será um homem, mas um homem à frente de um sistema algorítmico. E esse sistema algorítmico tem tudo a ver com o que o Apocalipse diz e com o que esses homens estão dizendo que acontecerá. Lembrando uma coisa que eu esqueci de citar do Elon Musk, ele falou que o único problema dele é de ordem filosófica. Como é que o ser humano vai encontrar significado para a vida se a maioria dos adultos vão ser inúteis? O papel moeda vai deixar de existir. O dinheiro vai ser apenas virtual. Não haverá mais cartão eletrônico físico, não haverá mais digitar senha. Você vai ser o seu próprio banco. Como assim? Através do olho, da íris do olho, do rosto, reconhecimento facial.
o governo vai controlar a economia mundial de tal maneira que ela vai ser apenas números fictícios. E o governo vai creditar para você, todo o mês, um valor de créditos. E você vai gastar aqueles créditos da melhor maneira que você achar. E você não vai precisar trabalhar. Mas se eu não precisar trabalhar, como é que vai ser a economia mundial? De onde vai vir o lucro? Bom, esse governo único vai dominar as tecnologias de tal maneira que qualquer produção de riqueza vai para o bem comum. Será quase, não necessariamente igual, quase que um socialismo global. É isso que eles estão prevendo. Quase um socialismo global, onde todo mundo deverá ter a sua vida financeira atrelada a um sistema global. Isso é o que esses homens estão falando.